Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos trabalhar os resultados aqui da Blau Farmacêutica, uma empresa que eu venho estudando e debatendo bastante com alguns dos nossos colegas lá do grupo do WhatsApp, que inclusive está no link aqui da descrição, você está convidadíssimo a entrar. E claro, vamos aqui para os resultados para a gente dar uma olhada no que aconteceu nesse segundo trimestre. E eu já te adianto que muitas coisas me chamaram a atenção e que com certeza eu vou trazer aqui e colocar a luz sobre isso para a gente dar uma estudada, tá bom? Vamos lá. Nesses destaques, a gente já consegue trazer uma quantidade enorme de informações que são valiosíssimas para o investidor que está pensando ou que já tem a Blau dentro da sua carteira de investimentos. Vamos lá, primeira coisa, né? Receita líquida. Eles aumentaram, já que se trata de uma empresa que vende fármacos em geral, eles aumentaram 23% da venda desses fármacos para hospitais e 62% para varejo, estética e a relação de plasma. A questão do plasma é muito específica, tem inúmeras questões regulatórias e até algumas questões que não envolvem exclusivamente o mercado brasileiro, mas também envolve o mercado europeu, o mercado norte-americano, em relação ao quanto que você pode comercializar e ao quanto que você pode monetizar em cima do plasma. E aqui é uma questão muito sensível para a Blau, porque na regulamentação brasileira o plasma ele não pode ser comercializado simplesmente falando, olha, você, pessoa física, pode vir aqui, você vende o seu plasma para mim, por exemplo, e aí você vai lá, doa o plasma que é necessário, eles te pagam e você, daqui a um determinado tempo, pode voltar e fazer essa venda. Como isso não é permitido no Brasil, mas sim em alguns outros mercados, muitas vezes a Blau ela tem que importar esse insumo, o que acaba encarecendo muito uma parte ali de seus produtos e, claro, você que é um investidor desse segmento em específico, precisa saber que algumas questões regulatórias você vai precisar conhecer. Portanto, eu sempre vou trazer aqui uma lição do Warren Buffett. Se você investe, você tem que investir naquilo que você minimamente conhece, ou, se você não conhece, você tem que se propor, mesmo que já tenha comprado alguma coisa da ação, comprado ali um, dois, três lotes, se proponha a continuar estudando o setor, se proponha a compreender um pouco mais aprofundado o que você tem de questões regulatórias, questões legais, questões econômicas, micro, macroeconômicas que impactam na sua ação, tá bom? Seguindo aqui, eu gosto sempre de estabelecer uma correlação da receita líquida com o lucro líquido. É fácil a gente verificar que ficou acima dos seus dois dígitos, pegando aqui esses 52 milhões dividido por 465, nós temos uma margem líquida de 11,2%, tá bom? Então, uma margem muito boa, é uma margem que, como o Warren Buffett mais uma vez traz para a gente, é uma margem que ele fala, olha, a partir daqui me parece que é bom. Agora a gente precisa analisar o resto da empresa. Olhando aqui para o resto da empresa, o que mais eu consigo ver? Uma margem EBITDA boa, 19,6%, então a gente já consegue perceber que daqui para cá nós temos uma quantidade bem baixa de impostos, tá bom? Além de depreciações, amortizações que a empresa paga. Só que muito também vem por um outro fator, que são os juros. Nós vamos dar uma olhada mais para frente que se trata de uma empresa com uma alavancagem muito baixa. Estamos falando hoje de uma empresa que tinha 0,4 e, se eu não me engano, agora ela foi para 0,3 vezes a sua alavancagem. Portanto, é uma empresa com uma alavancagem muito baixa, ela é quase caixa líquido. Então, é uma empresa para você colocar pelo menos ali no seu radar, percebendo que é uma empresa que dá lucro, uma empresa que tem margens boas e uma empresa que não tem dívida, poxa, será que ela não tem tudo que você gostaria que uma empresa tivesse? Por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal. Outra coisa que eu acho que é muito importante e poucas pessoas se atentam, porque o que acontece? Querendo ou não, a Blau, assim como a Iperafarma, ela é uma parte indústria, só que ela é, entre aspas, varejo. Por que eu falo entre aspas, né? Porque o varejo é como se eu fosse ali numa Raia Drogasil, se eu fosse numa Ultrafarma, se eu fosse, enfim, na farmácia que você conhecer. E aí eu fosse lá, pegasse o analgésico, pegasse alguma outra coisa para mim, comprasse. Não é esse tipo de varejo, porque não é para pessoa física. É para pessoa jurídica, para instituições, para, no geral, grandes conglomerados. Só que você tem, por exemplo, o hospital pequeno, o hospital grande, uma rede de hospitais, você tem uma farmáciazinha pequena, você tem uma rede, você tem outra tanto. Então, o que acontece? Essas pessoas jurídicas aqui, essas empresas que estão dentro do varejo, elas vão sempre demandar
Mas o que acontece? Da mesma maneira que, para mim, pessoa física, quando eu vou lá numa farmácia e vejo que tem um monte de remédios parados, da mesma forma, a Blau também fica lá com o estoque com vários remédios parados, esperando que alguma varejista vá lá e fale, olha, eu quero fazer aqui encomenda de, por exemplo, 60 mil Novalginas, 60 mil, qualquer remédio aqui que ela tenha. E o ponto é, você precisa compreender quanto tempo que isso fica em estoque. Quanto tempo que você tem o que a gente chama de ciclo de caixa ou giro de estoque. E aí você pode perceber que nós temos um ciclo de caixa de 246 dias. O ciclo de caixa ele difere um pouquinho aqui do ciclo do próprio produto, porque o ciclo de caixa significa o tempo em que eu vou deixar ali em estoque, depois eu vou pegar isso daqui e eu vou vender para alguém, essa pessoa vai demorar um tempo e aí ela vai fazer o pagamento para mim. Então tudo isso daqui demora, considerando os pagamentos parcelados, entrega, outras tantas coisas, isso demora 246 dias para acontecer, uma redução de 15 dias. Por que é bom que você tenha essa redução e nós vamos ver no gráfico depois? Porque quando você tem uma redução, significa aqui que algumas coisas estão acontecendo. Ou você está ficando com menos estoque, ou você está reduzindo as contas a receber, ou você está pagando seus fornecedores mais rápido, e tudo isso, no final das contas, é positivo para a empresa, claro, considerando que ela faz uma boa gestão de caixa aqui, tá bom? Vamos seguir um pouco, porque tem muitas coisas interessantes. Aqui, eles colocam itens fundamentais para você compreender um pouco mais dessa empresa. Medicamentos aprovados em 2024, pelo menos nesses 6 meses aqui que a empresa reportou, 28. E olha só, quantos que eles submeteram para aprovação? 46. Gente, é muita coisa mesmo. 5 novos medicamentos lançados em 2024 no Brasil. Então, tem muita coisa aqui que a empresa pode, como a gente gosta de falar, destravar valor. Porque se é uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento e inovação de medicamentos, e ela consegue fazer aqui a aprovação, submeter esse produto aqui para patente, e ele pode explorar quase que exclusivamente aquela determinada formulação, então nós temos aqui algo potente. Claro, tecnicamente, o medicamento em si ele não tem uma patente, mas a exploração dele, você, não sendo a pessoa que descobriu, você tem que pagar algum valor para aquela pessoa que descobriu. Então, é o direito de explorar uma determinada fórmula e não o remédio em si, mas não vamos entrar em questões tão técnicas assim, tá bom? Seguindo aqui, essa daqui é uma das questões que eu achei maravilhosas, e você, que é investidor da Blau, deveria bater palma para a empresa. Olha só o que ela fez. Ela mostrou aqui para gente o consolidado da sua receita líquida, um aumento de 28% em relação ao segundo trimestre de 23. E se você for pegar qualquer desses outros trimestres aqui, você teve uma evolução muito positiva. Então a gente pode colocar um ponto aqui positivo para a empresa, tá bom? Porque sim, ela está crescendo a receita. Mas o que eu mais gostei foi nisso aqui. O que é o portfólio maduro e o que são os lançamentos. Por que eu gosto que a empresa lance produtos? Porque ela vai aumentar a sua gama de produtos ali no mercado. Mas por que eu gosto ainda mais que ela tenha um portfólio maduro? Porque são aquelas marcas, são aqueles produtos, são aqueles itens que são diretamente procurados pelas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Então, quando você ouve ali uma Neosardina, que eu sei que não é da Blau, mas é só para a gente compreender, quando você ouve esse medicamento ou qualquer outro que passe assim na sua cabeça, você logo associa como um remédio bom, como um remédio de marca, como um remédio interessante. E esse é o portfólio maduro que a Blau, que a Hypera e outras tantas farmacêuticas têm. E nesse ponto, sabendo que a maior parte dos produtos que ela vende são de portfólio maduro, para mim isso é excelente. Significando, portanto, uma resiliência, uma manutenção do seu lucro, da sua receita, da sua margem, da sua competitividade no mercado, tá bom? E, claro, a gente precisa da sequência, dando uma olhada na receita, que cresceu 17%. Você pode ver também o lucro, que vem crescendo bastante. E aqui eu preciso fazer alguns apontamentos para vocês, tá? Primeira coisa, e aí eu preciso trazer vocês para cá, é que a Blau ela ganhou no Supremo, basicamente,
Supremo Tribunal Federal deu uma decisão no sentido de permitir a retomada do leilão no Ministério da Saúde para aquisição de 800 mil frascos sem participação de produtos sem registro. O que acontece? Quando você podia participar sem registro, significa que a empresa A pode participar, significa que a empresa B pode participar, significa que qualquer empresa pode participar. Mas o que acontece? Você olha para a empresa A e você fala, cadê o seu registro? Ah, não tem? Tá bom, pode participar. Só que agora não pode. Você chega na B, que é a Blau, você fala, opa, ô Blau, você tem registro? Sim, tenho registro. Você chega na outra empresa C e fala, você tem registro? Olha, não tenho, mas antes eu podia participar. Ah, não, agora você não pode. O que acontece? Você tem uma eliminação de competidores. Havendo uma eliminação de competidores, aumenta a chance de você ganhar, e além de aumentar a chance de você ganhar, muito você pode colocar numa margem do produto e aumentar. Então, um produto que você ia vender ali por R$ 1.000, por exemplo, que antes com os competidores você tinha que fazer por 980, 970 para conseguir ganhar e ter uma margem muito apertadinha, agora você consegue colocar, por exemplo, 1.100, 1.200 e ainda assim ganhar aquele leilão e ter uma boa margem ali dentro. Claro, eu não vou entrar no mérito se isso é justo, não é, se é certo, se não é, não vou discutir aqui decisões judiciais, mas o ponto é que a Blau ela se beneficiou muito com isso. E uma coisa que eu achei interessante trazer é esse segundo trimestre de 2023. Por quê? Porque o lucro, claro, o lucro bruto ficou em 152 milhões. No entanto, quando você olha para a receita não ficou tão alta. E aí eu me permiti até, por exemplo, aqui a casa de análise, que é a XP, falando sobre o resultado. E eles falam sobre o crescimento lento da receita. E eles falam que, embora o valuation das ações pareça atraente para 2024, eles não esperam que as ações tenham um desempenho positivo, até que haja um cenário mais claro para a expansão de receita e da margem. Só que isso eles falaram lá no segundo TRI de 2023. Um ano depois, com essa decisão do Supremo aqui e com outros tantos produtos sendo colocados ali na praça, aumentando esse portfólio maduro, aumentando os lançamentos, a empresa trouxe uma receita líquida maior e ela trouxe também um lucro muito maior em relação ao que ela poderia trazer, tá? Vou trazer vocês aqui para esse gráfico, eu já vou encerrar aqui com vocês, só para você perceber. Olha só, como que a questão do EBITDA cresceu. Você pega a margem bruta aqui da empresa em relação ao primeiro trimestre de 24, houve um acréscimo de 3,2%, mas o PDD bateu bastante, 3% praticamente. Ou seja, da mesma maneira que os bancos têm que fazer provisões para devedores duvidosos, as empresas também têm que fazer isso. Porque imagina, você vende para uma Raia Drogasil. Ela tem condições de pagar. Agora, vamos imaginar que você vendeu para aquela drogaria de bairro, que você talvez não saiba se ela tem a melhor capacidade financeira de pagar. Você segrega dentro do seu balanço um determinado valor, um PDD, uma provisão para devedores duvidosos, para que eventualmente aquela farmácia de bairro ali eventualmente não pague, você tem ali uma provisão e isso, claro, impacta. Só que você depois tem o efeito rebote. Se aquele pequeno empresário, aquela farmácia de bairro pagar, aquele PDD volta para dentro ali dos resultados e aí você tem um efeito duplamente positivo, porque você tem o valor que você recebeu além da volta do PDD, tá bom? E claro, a gente precisa falar um pouco das despesas que estão aqui para baixo. Falei para você um pouco de ciclo de caixa, capital de giro, são coisas fundamentais para a gente compreender. E aqui o endividamento. Você pode ver que nesses 6 meses de 2023 você finalizou com uma alavancagem de 0,4 vezes, mostrando aqui nessa relação que você tem dinheiro para pagar praticamente tudo até 2028. Ou seja, de duas uma, ou a empresa vai continuar crescendo, continuar investindo, continuar colocando dinheiro para dentro da empresa, ou, como é o que eu quero acreditar, ela pagará alguns dividendos para os seus acionistas na medida que essas patentes que ela está buscando vierem a trazer retorno, elas forem aprovadas. Claro, por conta desse leilão que ocorre no Ministério da Saúde, pode acontecer também de a empresa precisar colocar para dentro dela muitos produtos e fazer com que o caixa seque, fazer com que a receita, de uma certa maneira, suba vertiginosamente, se ela também conseguir vender tudo aquilo que ela colocar ali em forma de novas receitas para esse leilão que eu mostrei para vocês.
Então, você que é investidor da Blau, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do canal, se inscreva aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim. Eu vou deixar um último vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!